Uma pessoa comentou que num vídeo anterior eu falei da importância da bodhicitta e da vacuidade como aspectos da realização do Bodhisattva, e ela perguntou por que isso é tão importante, qual é a relação que tem entre uma coisa e outra. Embora eu acho que eu já tenha falado disso nesse vídeo que é Aspirando à Dificuldade, eu posso retomar um pouco esse assunto aqui, porque isso é uma coisa infinita, né? A gente estudar esses temas. Os dois temas são extremamente profundos e intelectualmente a pessoa passa vários anos estudando isso e a prática é por várias vidas, né? Então, começando desde o começo, né? A primeira forma de realização que se fala no budismo é eliminar os kleshas, né? As aflições mentais, que na sua base tem como a klesha fundamental a ignorância, que na perspectiva mais reduzida possível é o apego ao eu. Então, eliminando o apego ao eu, a pessoa realiza aos poucos, ela vai eliminando os clashes, né, através da realização da ausência de eu. Porque está na base de todas as formações de aflições mentais essa ignorância básica que é a crença num eu, certo? Então isso é comum a todas as formas de budismo, isso daí é a base da prática para todo mundo, etc. Ninguém está negando esse aspecto. Aí o Mahayana ele vai adicionar essa, esse aspecto da ausência de eu que é mais profundo, a ausência de eu que não é a ausência só de você mesmo, do eu de você mesmo, mas a ausência de eu de todos os seres e a ausência de essência ou ausência de uma existência independente de cada um dos fenômenos. Então esse tipo de realização a gente chama de vacuidade. Isso é o que a gente chama de sabedoria também. Tem a sabedoria da ausência de eu, daí tem a sabedoria da ausência de uma existência independente ou inerente ou de uma essência com relação ao que algumas vezes se usa a palavra fenômeno, que quer dizer aparências, né? Então os surgimentos, qualquer coisa que surja, né? Seja concreto, seja abstrato, seja real, seja ficcional, seja qualquer coisa que tenha um surgimento e um desaparecimento, surge interdependentemente, não tem um lastro, não tem uma qualidade sólida de nenhum tipo, né? Então isso é, em resumo, o que se quer dizer por vacuidade. Só que na medida em que a pessoa começa a reconhecer algum aspecto dessa natureza onírica, dessa natureza diáfana, de todas as aparências como não sendo sólidas, quando ela passa a reificar menos essas aparências, ela, a princípio, se ela ainda tem apego ao eu, pode surgir um certo amedrontamento perante esse fenômeno, né, perante essa realização. Então a pessoa meio que dá um. Então, uma das paciências que é descrita na prática das paramitas é a paciência com relação aos ensinamentos profundos. Porque os ensinamentos profundos, eles ameaçam, parecem ameaçar o que nós temos por mais, nós achamos mais importante, que é o nosso autocentramento, a nossa, né, a nossa forma de ver as coisas pré-estabelecida, assim. Então, quando o Dharma vai desafiar as nossas preconcepções para nos libertar, para nos produzir um estado de felicidade sem limites, um estado de capacidade de ajudar os outros sem limites, a princípio isso pode parecer tenso para um ser que tem um apego muito grande. Então, a gente vai removendo isso e quando se consegue reconhecer que tem essa felicidade nessa realização da natureza dos fenômenos como não sendo sólidos e dessa essa liberdade que surge junto com essa realização, esse usufruir dessa uh, natureza espontânea, sem uncontrived, fala em inglês às vezes, sem fabricação, né? Então, quando o Bodhisattva está praticando lá, ele vai encontrando essas qualidades positivas no que é profundo, ele reconhece imediatamente que os outros seres estão enredados como ele estava logo antes. E estão presos num monte de picuinha e um monte de coisa que só vai fazer eles se desgastarem inutilmente, se cansarem inutilmente. Que é tentar solucionar o samsara, tentar solucionar as coisas da vida, as coisas pequenas, tentar, em vez de encarar os problemas existenciais realmente cósmicos, como a impermanência, como a morte, assim por diante, né? Então as pessoas estão lá
tentando resolver o boleto. As pessoas, eu, né? Eu também. Então, como a gente está preso nisso, e quando a gente tem uma realização da natureza onírica, de todas essas coisas, o que surge, o que brota disso é esse tipo específico. A gente vai usar a palavra compaixão ou empatia, mas não é. A gente chama de bodhicitta, essa mente que vê a iluminação como um potencial no outro. Então o outro, ele está afogado na ignorância de reconhecer, de se achar um eu, de se autocentrar, de ter egoísmo, de praticar não virtude. E daí mais refinadamente, ele não só faz tudo isso, mas ele acredita na solidez dos fenômenos, das aparências, e ele acredita numa história, numa narrativa toda que foi contada a respeito dele, e daí ele sofre muito, ele sofre por muito tempo, e ele cansa, e é horrível. E nós, que mesmo né, um bodhisattva iniciante, assim, que tenha tido um lampejo do que é uma liberação perante essas coisas, imediatamente esse lampejo, essa sabedoria de reconhecer a natureza profunda das coisas, a natureza real, né, além das ilusões causadas por essa ignorância, por essas ignorâncias básicas, esses hábitos que nós estamos carregando há tanto tempo, quando ele tem esse lampejo de que há uma outra possibilidade e ele vê que os outros seres não estão vivenciando isso, mas estão enterrados na ignorância, isso é a bodhicitta. Então ele imediatamente ele pensa, não, eu quero isso, para essa liberdade, eu quero essa felicidade livre de condições, essa capacidade de reconhecer o que é profundo, eu quero para todos os seres. Né? Eu não quero, isso não tem como ficar só para mim. Né? Então a gente vai falando assim, por exemplo, num primeiro nível, quando a gente está lá lendo o Sutta do Coração, a gente está olhando que o Buda, através do Bodhisattva Avalokiteshvara, ele vai dizer, vai ensinar que o Bodhisattva vai treinando em ver os skandhas, né, que são os agregados. Então, por exemplo, os agregados é percepção, formação mental, começa com forma. Então ele diz, forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Então é para o Bodhisattva treinar em ver as aparências como sendo sem esse lastro, sem essa essência, sem essa independência, né, em cada uma das coisas. Então cada aparência que surge é reconhecida como uma rede interdependente de causas e condições e, portanto, é vazia. Ela é vazia porque surge, porque aparece, e ela aparece porque é vazia. Então a vacuidade e a aparência elas são a mesma coisa, né? Então isso é frisado no texto, mas não é só a aparência. Então vai indo todos os skandhas, as composições que fazem a gente meio que normalmente a gente acredita num eu, que a gente é um eu coeso, porque tem esses elementos. Daí o Bodhisattva Avalokiteshvara vai nos mostrando, não, cada uma dessas coisas aí é vazia. E cada uma das outras coisas, todos os outros surgimentos também. Mas um surgimento em particular que começa a ter importância a partir do terceiro giro da volta do Dharma é quando a gente está falando em chitta, em mente, né? ou vijnana, né? Consciência. Então quando a gente está falando dessas coisas como vazias, a gente começa a aprofundar mais. Então, por quê? Porque na base de todos os fenômenos, todas as aparências, tem uma mente que os percebe. E essa mente que os percebe pode parecer, num determinado momento, uma base, um tipo de fundação com relação a isso. Então a gente vai dizer, não, mesmo essa fundação é livre, é interdependente, né? Mesmo essa fundação ela não tem algo no qual a gente possa se segurar. Então a gente começa a falar dessa natureza, né, Bodhi. Bodhi é como se fosse iluminado, né? Como se fosse desperto, acordado. E bodhicitta, a mente desperta. Então a mente desperta é essa mente que ela olha no sentido da iluminação. Então não é que ela esteja iluminada, mas ela vai olhando assim, eu já sei mais ou menos o que é iluminação, já tive um sabor do que é isso, e eu estou olhando para os seres confusos e eles não estão vivenciando as coisas da forma que vai trazer satisfação para eles e para os outros, porque eles também podem ajudar os outros, eles podem estar ajudando os outros também. Então essa mente que está operando o mundo dessa forma, essa mente também, na sua essência, ela é vazia, ela é interdependente com as causas e condições. Então, por isso que vacuidade e bodhicitta é a mesma coisa. E daí a gente introduz essa palavra luminosidade. Né? Então, quando a gente está no terceiro giro, a gente vai falar que vazio e luz são a mesma coisa. Né?
Luz no sentido de criação, ou no sentido de surgimento, ou no sentido de aparência. Todos aqueles sentidos que a gente tem lá. Sentido de algo. E daí, algo é vazio porque vazio é algo e assim por diante. Né? A mesma coisa da fórmula do Sutra do Coração. Então, por isso, no Mahayana, o conceito de vacuidade está presente em todas as formas de Mahayana. A gente vai estudar por que os fenômenos têm essa natureza assim. E, junto com isso, né, o que é a nossa prática, a nossa atitude? É levar essa... É ver que os seres sofrem porque eles não têm essa realização. Eles não veem, não veem as coisas como elas realmente são. Isto é, sem uma base, sem um lastro. E assim eles não conseguem expressar completamente as suas qualidades para beneficiar os outros. Eles não conseguem usufruir das qualidades do Buda. Eles não conseguem usufruir do bem-aventurança ou felicidade ou êxtase, né, dessa experiência. Eles estão presos em picuinhas, presos na ignorância que vê esses fenômenos todos como uma rede que prende eles. Né? Então eles não são filhos da ilusão, eles são prisioneiros da ilusão. Né? Então, essa é a perspectiva, essa é a importância desses conceitos. Né? Então, isso é raro, isso a pessoa não vai encontrar, ela não encontra nem vacuidade, não é uma coisa comum nem a todas as formas de budismo. Então, há budismo que não ensina vacuidade ou ensina aspectos muito limitados de vacuidade. Então, um ensinamento profundo de vacuidade que compreenda, que fala assim, quase como grande vacuidade, ou vacuidade de todos os fenômenos, né? Então, de vacuidade da vacuidade, quando a gente está falando desse nível de profundidade, isso é muito raro, mesmo dentro do budismo não é tão ensinado. E quando a gente vai falar em união de vacuidade com bodhicitta, união de vacuidade com luminosidade, como sendo uma mesma coisa, um mesmo aspecto, isso é ainda mais raro e mais profundo. Então, a pessoa que tem interesse, né, em reconhecer esses aspectos e o que está além deles, porque ainda tem ensinamentos que vão além de vacuidade, que vão falar de uma, né, principalmente de uma sabedoria que não tem início, né? Então essa sabedoria que não é causada, não é produzida por causas e condições, e quando a gente vai falar, então que já está tudo perfeitamente presente do jeito que tá, do jeito que já se apresenta. Quando a gente vai falar desse, então isso é superior ao ensinamento de vacuidade e bodhicitta. Porém, sem vacuidade e bodhicitta, sem um treinamento extenso nisso e entendimento disso, vai ser impossível receber qualquer ensinamento posterior. Então, quando a gente está falando do Vajrayana, de visualizar deidades, de fazer prática com mantras e tal, tá tudo subsumido ali. É impossível fazer prática de deidade, é até possível fazer, sentar e achar que está meditando, né? Mas vai obter, a pessoa, no Vajrayana é descrito que a pessoa vai se tornar um demônio, né? Se a pessoa fizer a prática sem bodhicitta, sem compreensão da vacuidade, ela vai produzir uma forma, né, uma forma que vai prender ela, assim, porque ela está fazendo visualização de deidades, recitação de mantras e assim por diante, sem esses pré-requisitos. Então, antes de qualquer iniciação vajrayana, a pessoa toma refúgio no Buda, e a pessoa toma voto de Bodhisattva, que é, né, o compromisso de gerar constantemente a bodhicitta, né, e também ela parte do entendimento da Yogacara e da Madhyamaka, né, com relação à vacuidade. Então, se ela não tem esses pré-requisitos, ela não tem como fazer as oferendas de acordo com o Vajrayana, não tem como fazer a prática principal, as visualizações. Nenhum aspecto da prática vai ser realmente possível sem sem essas características Mahayana do caminho. Né? Então a gente está falando isso por quê? Porque no budismo tibetano a gente muitas vezes já é introduzido a práticas de deidades. Né? Então a gente já faz visualização, faz a recitação de mantras e assim por diante. Mas ali dentro, né, a pessoa até pode começar assim, não é uma coisa extremamente perigosa a pessoa começar assim. Mas daí a pessoa precisa reconhecer que ela precisa entender e precisa ter esses lampejos ligados à vacuidade, ligados à bodhicitta, senão essa prática ela se torna, ela não é nem que ela vai ser ineficiente, não, inefetiva. Não é nem que ela vai ser inefetiva, ela vai ser prejudicial, né, se não tiver esses pré-requisitos. Então, quando a gente está falando de budismo tibetano, a gente está falando de necessidade de entender vacuidade e de praticar e gerar bodhicitta. Né? Então, é isso aí.
Com relação a outros budismos, aí que não tem bodhicitta, que não tem vacuidade, aí a gente vai treinar apenas na ausência do eu. A ausência do eu vai produzir uma realização específica que o Mahayana vai dizer que melhor não. Melhor não ir por esse caminho, assim. Então, todo o budismo tibetano, ontem também me perguntaram, algumas vezes eu já falei, mas o budismo tibetano, algumas vezes se diz que ele é Mahayana, e ele é todo ele Mahayana. Mas todas as tradições no Tibete, elas também são Vajrayana. É porque o Vajrayana é um subconjunto do Mahayana. Então, lá no budismo tibetano, todos os professores de budismo tibetano, eles praticam o Vajrayana. Algumas vezes eles não ensinam o Vajrayana sempre. Então, em alguns momentos, eles ensinam só os aspectos Mahayana, que são importantes como uma base para o caminho. Então, todos eles também são Mahayana, mas o que eles consideram superior e a prática mais sofisticada deles é o Vajrayana. Então, o Vajrayana também existe no Japão e ele existia na Índia também no período clássico, né, até o ano 1000, quando teve as invasões muçulmanas e o budismo acabou na Índia. Né? Bom, então qual é a importância disso? A importância disso é que sem vacuidade não há sabedoria, não há entendimento da natureza da realidade, e sem bodhicitta a pessoa ela não consegue, ela não tem como ela ter vacuidade, não olhar para os outros seres e pensar por que esse ser está sofrendo inutilmente sem ter esse reconhecimento. Né? Então ela quer que o ser reconheça a natureza da realidade e ajude os outros a reconhecer a natureza da realidade. Esse aspecto de olhar para todos os seres como potenciais Budas que você pode ajudar a chegar nesse estado, isso daí é a prática do Mahayana. Né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjoji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Tutupi Mania Jogi Sasunda do Tenjoji Chume Kwene Pema Samba Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku tu Pegu Kuse Destinta Zindar Shinju Jigmetu Jotu Panange Wancha Tungo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjoji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joji Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjoji Kusun Sanjaguru Rinpoche do Condado Wachimpa Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilato Sushi não se enguebe Chuva dançam palunge do Pachingelo Uma rumba Zaguru Pemacede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel do Jushu Sung Nangwa da Midral do Sungele Show